Que aulinha de Amaral, estamos vendo aqui o assunto de ciências, rotação e translação da Terra. Primeiro vamos para o movimento de rotação. O movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de seu próprio eixo. O que é o eixo da Terra? É uma linha imaginária que atravessa o centro do planeta, ligando o Polo Norte ao Polo Sul. Esse eixo ele é um pouquinho inclinado quanto à órbita da Terra, ou seja, é tipo, a Terra ela gira assim, inclinada. Deixa eu ver aqui mais. A rotação ela é responsável por fazer os dias e as noites. Então, enquanto em um lado do planeta que recebe luz solar está de dia, o lado que não recebe luz solar no mesmo momento está de noite. A rotação ela dura 24 horas porque é o tempo que a Terra leva para dar a volta no seu próprio eixo. Um observador fixo na Terra vê que o Sol se movimenta de modo a... Como posso dizer? Vê que o Sol se movimenta em cima da Terra. Então parece que é o Sol que está girando e que faz os dias e as noites. Mas não é. O nome disso é movimento aparente do Sol. Que parece que o Sol está andando, mas na verdade é a Terra. O Sol ele nasce do lado... O Sol nasce do oeste para o leste, por isso que a região leste é a primeira a receber luz solar. Porque, por exemplo, aqui é o Sol, aqui é a Terra. Aí, se a Terra gira no sentido oeste-leste, é daqui para cá. Então, qual é a primeira região a receber luz solar? É o leste. Entendeu? O movimento de translação é o movimento que tanto a Terra como os outros planetas do Sistema Solar realizam em torno do Sol. Dura 365 dias e 6 horas e o ano bissexto, o conceito de ano bissexto, na verdade, surgiu lá no Egito, quando criaram a ideia de que, tipo, a cada 4 anos, as 6 horas restantes, porque um ano teria 365 dias e 6 horas, essas 6 horas restantes a cada 4 anos somam um dia a mais. O ano de 366 dias foi denominado ano bissexto no dia 29 de fevereiro. 29 de fevereiro, classificado dia do ano do dia do bissexto, um dia a mais. A gente tá em ano bissexto quando eu falo nisso. Também fala... O livro também fala que por a Terra ter um formato esférico faz com que cada parte do planeta receba uma quantidade diferente de luz solar. Por isso que aqui no Nordeste a gente morre de calor e o povo lá nos Estados Unidos está lá com frio. Mas acho que é porque é outra coisa. Eu vou explicar melhor porque isso ocorre. Mas o fato de a gente estar no Nordeste e estar sofrendo calor também é por causa que a Terra é redonda. Tá vendo? Se a Terra fosse quadrada, tava todo mundo no calor. Mas nós que nasceu aqui no Nordeste só se lasca, né? Agora, para a estação do ano, é o seguinte: as variações de temperatura, de vento, de aspecto da vegetação, de quantidade de chuva, pode ser um sinal da mudança de estação. Em algumas regiões do planeta, a mudança de estação ela é mais perceptível na paisagem. Em alguns outros lugares, a mudança ela não é tão perceptível, ela ocorre de forma mais sutil. Em geral, as estações do ano são 4, verão, outono... Não vai estar na ordem, tá? Verão, inverno, outono e primavera. E dura aproximadamente 3 meses. No Brasil deve durar 11 meses de verão e 1 mês de inverno, mas tudo bem, né? Em geral, as estações do ano, elas são provocadas pela intensidade dos raios solares que atingem cada região. Como assim? Por exemplo, como a Terra, ela não tá assim, mas ela tá assim, quando ela alcança determinada posição no movimento de translação, tipo, aqui é o Sol, aqui é a Terra. Quando ela vai girando em torno do Sol, a inclinação dela faz com que, por exemplo, o hemisfério norte, que é a parte de cima, seja mais iluminada que a parte de baixo, provocando as estações do ano. Então, para marcar esse momento em que a parte de cima ou a parte de baixo vai receber mais luz solar, a gente tem os equinócios e os solstícios. O equinócio é um dia no ano que inicia... Calma. O solstício é um dia no ano que tem a duração do dia maior que a noite ou da noite maior que o dia. O solstício de verão é quando uma região, o hemisfério norte ou sul, parte de cima e de baixo, recebe mais luz solar em determinada região. E aí a gente tem o solstício de verão com o dia mais longo que a noite. Mas quando nós temos um solstício de inverno, significa que a parte de baixo não vai receber tanta luz. Então, nesse caso, a noite seria mais longa que o dia. No caso do equinócio, é quando a Terra ela não está assim. Mas é o momento em que o Sol ele consegue abranger todo lugar. Consegue abranger tudo em mesma quantidade. Não é tipo, tem mais sol na parte de cima do que na de baixo. Tem mais sol na parte de baixo do que na parte de cima. É um momento em que o sol, ele bate com tudo. Isso é o equinócio. É um momento que o sol bate na parte de cima e na parte de baixo em mesma quantidade. Aí tem o equinócio, que é equinócio de primavera e de outono.
Vamos lá, falando sobre a Lua. A Lua, na verdade, ninguém sabe como é que ela surgiu. Acredita-se que um planeta denominado Theia chocou com a Terra e os resquícios formaram a Lua. Ela é classificada como satélite porque ela nem emite luz própria e gira em torno de um outro corpo. A Lua, ela tem seus próprios movimentos, que são bem complexos, e são influenciados principalmente pela distância entre a Terra e a Lua. O movimento de rotação dura 27 dias e é quando a Lua gira em torno dela mesma. E o movimento de translação também dura 27 dias, mas é quando a Lua gira em torno da Terra. Em geral, o fato de os dois movimentos terem 27 dias para ocorrerem faz com que a gente só veja uma única face da Lua. Então, tipo, aqui... Eu não sei, não consigo... pronto. Aqui é a Terra e aqui é a Lua. Aí, tipo... Se a Lua não tivesse o processo de rotação do mesmo jeito do processo de translação, tipo, o mesmo tempo, a gente veria a Lua assim. A gente veria a parte de trás, de lado, de frente. Mas como os dias que a Lua leva para fazer seu processo de rotação são os mesmos que ela leva para fazer o processo de translação, então ela gira assim, ó. A gente só vê uma parte dela. Que a gente até hoje não sabe se é a parte da frente ou a parte de trás. Tipo, ela gira assim, ó. Encarando a Terra. Ela não gira, tipo, assim. Ela gira encarando a Terra. Por quê? Porque o processo de rotação tem 27 dias e o de translação também tem 27 dias. Fases da Lua. A Lua, ela não emite sua própria luz. Se ela não emite a própria luz, ela reflete a luz do Sol. Dessa maneira, as projeções de iluminação que a gente vê da Lua vai depender do nosso ponto de observação e da posição da Lua em dado momento. Nós temos 4 fases da Lua, que é Lua nova, crescente, cheia e minguante, e cada uma delas demonstra um ponto de iluminação que o observador vai ver da Lua. A lua nova é quando a gente não vê a lua, não vê a parte iluminada dela, porque meio que o sol tá batendo por trás. Aí a gente não consegue ver a parte iluminada da lua. Geralmente ela começa a se deslocar da esquerda para a direita, ou seja, a lua tá um breu, mas ela começa a aparecer a partir da esquerda. Por isso a gente tem a quarto crescente. Na fase quarto crescente da lua, a gente começa a ver a parte esquerda da lua, porque é a parte que está iluminada. Ou seja, um observador da Terra começa a ver a metade esquerda da lua. Na lua cheia, o observador consegue ver tudo tá iluminado, porque o sol tá batendo diretamente na lua. E na quarta minguante, somente a face direita, que vai fazer com que a iluminação da lua vá diminuindo, estará iluminada. Então, lua nova, a gente não vê a lua. Por quê? Porque não tem iluminação. Lua crescente, a gente começa a ver a face esquerda da lua, porque a luz chega na lua do lado esquerdo para o direito. Lua cheia, o sol ilumina tudo, dá pra ver a lua completamente. E quarto minguante, a lua vai se despedindo de sua iluminação quando a gente só vê a metade direita dela. E aí começa o ciclo de novo, lua nova, e vai reiniciando. Vamos lá. Eclipse. O eclipse ele ocorre em decorrência do movimento de translação tanto da Terra como da Lua. A definição de eclipse é quando os astros eles estão totalmente alinhados, de modo que um barre a luz que chega do outro. Em exemplo, quando a Lua fica na frente da Terra, o Sol não consegue mandar toda a luz direto para a Terra. A gente tem uma sombra ali no meio. Mas o que é sombra? A sombra ela tem que ser descrita porque ela tem uma diferença da penumbra. Na sombra não tem luminosidade nenhuma. É como se eu estivesse tacando uma luz aqui na frente e a sombra imediata é aquilo que não permite que a luz passe. No caso da penumbra é quando a gente ainda tem aqueles resquícios, aqueles poucos resquícios de uma luminosidade. É geralmente aquela região da sombra que não é tão escura. Deixa eu mostrar. Aqui é a sombra, porque não tem luminosidade alguma. E aqui, nessa região aqui, ó. Nessa região é a penumbra. Aqui é a luz que tá vindo direto e aqui é a penumbra. Porque quando chega aqui na sombra, os arredores da sombra são classificados como penumbra. É uma região em que recebe a pouca iluminação que foi barrada. Então, tipo, o sol bate na Terra e aí projeta uma sombra na Lua. Mas se, por exemplo, a Lua estivesse um pouco mais abaixo, ela estaria mais iluminada do que aqui, porque na sombra não se tem luminosidade nenhuma, não tem luz nenhuma. E na penumbra tem um resquício lá no fim, lá no resto de uma penumbra. Na luz aqui tem luz mesmo. O eclipse lunar é aquele em que
a Terra ela barra a luz que chega na Lua. Ou seja, a ordem seria Sol, Terra, Lua, sendo a Lua totalmente na sombra. O eclipse lunar total é quando a Terra barra totalmente a luz que sai do Sol em direção à Lua. Mas o eclipse lunar parcial é aquele em que a Terra ela não barra totalmente a luz que chega na Lua. Geralmente a Lua ela não se localiza na região de sombra, que é a região em que não chega luz nenhuma. Nesse tipo de eclipse, no eclipse lunar parcial, a Lua ela se localiza na região de penumbra, que é onde a luz ela meio que bate, ela meio que chega ali. No caso dos eclipses solares, nós temos também dois tipos. Mas, em geral, o eclipse solar é aquele em que a Lua barra a luz que sai do Sol em direção à Terra. Aí, tipo, eclipse lunar. Eclipse lunar, a ordem é Sol, Terra, Lua. Eclipse solar, a ordem é Sol, Lua, Terra. No eclipse solar total, a Lua, ela barra em uma região do planeta, a Lua barra totalmente a luz que pode chegar lá. Como a Lua é muito menor que a Terra, ela não consegue cobrir toda a luz que chega do Sol na Terra. Então, o eclipse solar total é quando uma certa região da Terra não recebe luz alguma. E o eclipse solar parcial é quando os arredores daquela região ainda recebem um pouco de luz. Vamos para o clima. Muitas pessoas pensam que o clima e o tempo são a mesma coisa. Em geral, não são. O clima ele é um conjunto de características atmosféricas que atua sobre determinada região, analisadas durante um longo período de tempo, geralmente décadas, anos, entre outros. Já o tempo são o conjunto de condições atmosféricas de determinado momento. Por exemplo, se está chovendo hoje, não quer dizer que o clima seja úmido. Porque, por exemplo, no inverno aqui no Nordeste, chove bastante, mas aqui o clima é semiárido. Ou seja, não faz sentido, mas é por causa daquele momento do dia em que está mais frio. Alguns fatores que influenciam o clima são o aquecimento desigual da Terra, causado pelo seu formato esférico e pelo seu movimento de translação, que atua, como eu tinha falado, sobre as estações do ano, elementos da vegetação, como desertos, montanhas, a presença de rios próximos, entre outros, e também a circulação atmosférica das massas de ar, porque massas de ar fria circulando por diferentes regiões pode sim fazer um clima frio, e também as correntes oceânicas. Tipo, a água, se tem água fria no oceano, influencia o clima. Então, são vários fatores que atuam principalmente pela formação do clima, que deve ser analisado durante muito tempo. Correntes oceânicas. As correntes oceânicas, elas são massas de água que geralmente formam-se nos mares e nos oceanos. Essas correntes, elas podem ser frias ou quentes. As correntes frias, elas se formam mais ou menos nas regiões polares, nas regiões em que o sol não bate tanto. Essas correntes são marcadas por uma movimentação lenta e elas surgem nas regiões mais profundas dos mares e dos oceanos. Elas são características de climas áridos, ou seja, onde tiver água fria tem clima árido. Aí você pergunta por quê? Como a água é mais fria, ela tem mais dificuldade para evaporar. E aí o clima se torna cada vez mais seco. No caso das correntes quentes, elas se formam mais ou menos no meio do planeta, na linha do Equador, onde tem maior incidência solar, onde bate mais sol. E aí elas têm uma movimentação mais rápida, por causa que é uma água mais quente, e elas também são características de climas úmidos. São características desse tipo de clima porque elas têm uma evaporação muito rápida, o que faz com que o ambiente se torne cada vez mais úmido. Elas também são as correntes quentes, elas também se encontram e são formadas na região mais superficial dos mares e dos oceanos, porque é a região em que bate a incidência solar, enquanto as correntes mais frias, elas são formadas lá no fundo, que é a região mais fria. Circulação atmosférica. Em geral, uma coisa que influencia bastante o clima de uma região é a circulação das massas atmosféricas. Essas massas, elas são grandes massas de ar que circulam pelo mundo todo, provocando diferentes climas. Clima não, tempo. Diferentes tempos. Temperatura, para falar a verdade. Mas a temperatura e a umidade de uma massa de ar vai depender de onde ela veio. Por exemplo, uma massa de ar que veio de regiões polares ou de zonas temperadas vai ser mais fria. Uma massa de ar que veio de regiões mais tropicais, mais equatoriais, ela vai ser mais quente. Uma massa de ar que veio do oceano vai ser mais úmida. E uma massa de ar que veio do continente vai ser mais seca. As massas de ar são referidas na televisão, por exemplo, como frente fria ou frente quente, que pode acabar mudando a temperatura de determinada região. Em geral,
O choque de duas massas de ar de temperaturas diferentes provoca as chuvas, porque faz a formação das nuvens e assim provoca as chuvas. E quando uma massa de ar, que é por exemplo quente, entra em contato com uma temperatura meio fria, ela começa a provocar os ventos, graças à agitação dessa massa de ar. Nossa, toda vez eu tuço, né, na hora de abrir um vídeo. Eu falo... O eclipse lunar. Eu perdi o foco.